Olá, estamos aqui para mais um encontro com o seu Fórmula do Sucesso, tratando do tema geomorfologia, o estudo do relevo terrestre, e destacando a questão relacionada à formação dos relevos a partir dos agentes internos. Trabalhamos nos encontros anteriores o tectonismo. Neste encontro falaremos sobre vulcanismo. O vulcanismo que é o processo de expulsão do magma do interior do planeta, em função do alívio da pressão em alguns pontos frágeis da crosta, e especialmente aqueles localizados nos limites das placas. Os vulcões, em si, são formas de relevo que podem dar origem, inclusive, a grandes cadeias montanhosas, estejam esses vulcões sobre o continente ou sob o mar. Por falar nisso, onde é que está a maior parte dos vulcões do planeta? Nos continentes ou em áreas oceânicas? Se você respondeu sob os oceanos, em áreas oceânicas, você acertou. Sem dúvida nenhuma, como temos mais de 3/4 da superfície do planeta sob o mar, né, ou em áreas oceânicas, então temos também os limites das placas predominantemente situados nessas porções. Daí, entende-se que os vulcões estão, em sua maioria, submersos. Eu queria chamar a atenção de você agora para estudarmos um pouco mais sobre o vulcanismo, observando algumas ilustrações. Acompanhe aí comigo. Temos aqui uma primeira ilustração que mostra justamente uma situação, não é? Característica, que é o magma procedendo do manto da Terra e alcançando a crosta. A crosta representada por esta faixa em marrom. E temos aí na crosta uma abertura ou afastamento entre placas, entre blocos. E nesse afastamento, o alívio da pressão é que produz justamente o evento extrusivo, ou a passagem do magma até a superfície. Nesta outra ilustração, nós vemos aqui uma estrutura, né, vulcânica com alguns elementos em destaque. Observe que sem dúvida, a estrutura que mais se destaca, o elemento que mais se destaca é, sem dúvida, o cone vulcânico. A montanha que se forma a partir do momento em que na crosta a lava ela começa a alcançar a superfície e também as cinzas vão se aglomerando, dando origem a esse cone. Grosseiramente falando, a formação de um cone vulcânico é muito parecida com aquela que acontece no caso dos formigueiros. Lembra? As formigas elas vão tirando os grãos de areia das áreas subterrâneas e trazendo para a superfície, à medida que vão escavando os seus túneis. Da mesma maneira, a lava que chega até a superfície, ela vai se acumulando em torno da fenda, por onde, obviamente, vai passar e vai aí criando essa estrutura vulcânica. Mas a estrutura de um vulcão não é somente o seu cone. Ela é formada desde o interior da crosta, onde está presente, como você verifica, a câmara magmática. E essa câmara magmática é uma espécie de reservatório que fica no interior da crosta, não é? Portanto, aí sendo alimentada pelo magma. Magma, que é o nome do material ainda verificado no interior do planeta. Ele passa a ser chamado de lava quando entra no cone vulcânico e chega até a superfície. Temos ainda outras estruturas dentro do cone vulcânico, não é, como uma cratera secundária que pode existir a partir de uma fragilidade gerada por uma ruptura. Temos também a formação de lacólitos. Não é? O lacólito ele é uma espécie de estrutura, não é, rochosa criada e formada sob a crosta ou mesmo dentro do cone vulcânico. Nada mais é do que a lava consolidada. Temos a possibilidade também de encontrarmos aí outras estruturas exteriores. Essas estruturas anteriores estão ligadas em grande medida à chegada da lava à superfície. Lava essa que vai sair pela cratera. A cratera que é a boca do vulcão. Ao redor de uma estrutura cônica, de uma estrutura vulcânica, nós podemos ainda ter a presença de outros cones menores ou secundários, ou até mesmo fontes minerais, onde as águas das chuvas acumuladas ao longo do tempo jorram periodicamente em função do calor.
Essas fontes também podem ser chamadas de geysers. É importante lembrar que, além de muito quente, as águas dos geysers, elas são ácidas, até por conta da presença do enxofre, o principal elemento que vai ser encontrado justamente aí na lava vulcânica. Bem, e quando o vulcão ele entra em erupção? Quais são os materiais expulsos, não é, do vulcão? Primeiro, vamos ao nome geral dado a estes materiais. Piroclastos. Observe aqui na figura do lado esquerdo superior. Os piroclastos, ou materiais piroclásticos, são um conjunto formado por toda a lava, cinza, fumaça, gases, vapores e rochas incandescentes, também chamadas de bombas vulcânicas. Esse material, quando chega à superfície, ou melhor, quando sai pela cratera em grande quantidade, pode gerar modificações em torno do vulcão muito significativas. Além de que o material em suspensão, como as cinzas, os gases, os vapores, podem causar mudanças na atmosfera. Essas mudanças elas podem ter curta ou média ou até mesmo longa duração. Há casos de erupções vulcânicas que produziram, inclusive, volta aqui comigo, produziram grandes transformações, não é, por um período de tempo, não é, no sentido climático, como, por exemplo, a omissão parcial da chegada da radiação solar até a superfície da Terra. Sim, um vulcão ele tem esse poder. Dependendo da sua estrutura, da sua localização, a quantidade de cinzas que sai através de um vulcão pode gerar uma pequena mudança climática, como uma era glacial, uma queda geral da temperatura do planeta. Como assim uma queda geral da temperatura, se o vulcão ele expele materiais quentes? As cinzas que são projetadas por um vulcão, elas geram um efeito de sombra. E esse efeito de sombra ele não tende a aquecer e assim a resfriar a temperatura geral do planeta a partir da baixa atmosfera. Ok? Bom, vamos voltar lá a uma ilustração. Nós temos aqui, nesse quadro, no lado direito alto, aí uma indicação que nós já vimos em outra aula. A formação de atividade vulcânica em áreas limítrofes de placas litosféricas. É justamente onde é mais comum. Lógico, a crosta da Terra é mais frágil aí. E por ser mais frágil, sendo ela tanto uma área de divergência de placas quanto de convergência, há uma possibilidade muito grande de vulcanismo em ambas as situações. Destacando que, neste caso, nas áreas de convergências, temos uma tendência maior à ocorrência de vulcões justamente naquelas bordas que encavalam ou nas bordas que sobem, né, sobre as bordas contrárias. Ou seja, quando temos uma situação de convergência, a placa que subside, ela gera uma pressão no magma interiormente, que vai aí fazer com que esse magma se projete até a superfície na placa que encavalou sobre ela. Um outro detalhe também importante é que muitas vezes, em determinadas situações, o vulcanismo, ele, ao longo da história, gerou muitas vítimas, fatais, inclusive. Isso em função, muitas vezes, de um desconhecimento de fenômeno. Hoje nós temos monitoramentos em áreas vulcânicas, nós temos condições, obviamente, de projetarmos alertas para as pessoas que vivem nessas áreas de perigo, áreas próximas a vulcões ativos. Contudo, ao longo da história, isso não ocorreu muitas vezes. E aí o que é que acontece? Por um desaviso, ou melhor, por um desconhecimento, algumas comunidades foram afetadas por esse tipo de fenômeno. Vale salientar que muitas comunidades elas procuram áreas vulcânicas justamente pelo fato de que o material expelido pelos vulcões apresenta ou confere ao solo, especialmente, uma condição muito boa em matéria de fertilidade em função de sua riqueza mineral. É por isso que muita gente, a despeito do vulcão
está ativo e apresentar aí uma tendência à erupção, vai buscar, portanto, essas áreas. Bom, mas ao longo da história, como eu estava falando, algumas pessoas, alguns seres humanos viveram próximo às áreas vulcânicas sem saberem. E só souberam quando já era tarde, quando o vulcão entrou em erupção, provocando catástrofe. Um dos casos foi o de Pompeia, uma antiga vila na Itália, né? No então Império Romano, e aí aquela catástrofe ela realmente ficou para a história, principalmente quando da descoberta de testemunhos daquele vulcanismo e de vidas que foram praticamente mumificadas pelas cinzas vulcânicas. Observe essa imagem, é um pouco chocante. Temos aqui um retrato justamente da mumificação pelas cinzas vulcânicas na vila de Pompeia, que ocorreu aproximadamente aí no ano 4 depois de Cristo. E nesse quadro nós observamos as pessoas em condições aparentemente de repouso em algumas situações, mas na realidade provavelmente deitadas ou projetadas ao solo, muito mais por desmaio, já que num processo de expulsão, ou de extrusão magmática, no processo vulcânico, muitas cinzas, muitos gases aí tóxicos, obviamente, provocam desmaios. E, com certeza, nesse caso, essas pessoas elas não foram atingidas pelas lavas do Vesúvio, mas o processo, acredita-se que tenha sido muito intenso à época e, portanto, gerado essas vítimas fatais. Ok? Muito bem, vamos continuar. De maneira geral, no planeta, nós temos uma ocorrência vulcânica em determinadas áreas de maneira mais marcante. Essas áreas estão, principalmente, como já dissemos, nos limites de placas. Note, aqui nesta imagem, que a borda ocidental da América do Sul, a região também que vai desde a América Central até a área dos mares Mediterrâneo e Vermelho, aí entre a Europa e a Ásia, também o leste do continente africano, o sul do continente asiático, até continuarmos para o Oceano Pacífico, são áreas marcadas pela ocorrência de vulcanismo, seja sob o mar, seja em áreas continentais. Inclusive, por falar em áreas submarinas, nós temos no fundo de um dos oceanos, do Oceano Pacífico mais precisamente, a área com maior ocorrência de vulcões do planeta. É o chamado Círculo, Cinturão ou Anel de Fogo do Oceano Pacífico, que se estende do oeste das Américas até o leste da Ásia e da Oceania. Observe que, inclusive, ao longo desse círculo ou cinturão de fogo, nós observamos alguns arquipélagos, como o das Aleutas, situado aqui entre o Alasca e a região da Sibéria, no norte da Rússia. Temos o arquipélago japonês, temos ainda o arquipélago filipino, o arquipélago indonésio, temos aqui a ilha de Nova Guiné, e temos aí outras ilhas menores até chegarmos aqui na Oceania, a Nova Zelândia. São todas formações ligadas ao tectonismo e ao vulcanismo, especialmente. São, de maneira geral, arquipélagos vulcânicos e bastante montanhosos. Isso em função, obviamente, do processo de suas formações. É importante destacar em relação ao vulcanismo que existem etapas de atividade. O vulcão, ele pode estar ativo, inativo ou já ser um vulcão extinto. Um vulcão ativo é caracterizado justamente pelo borbulhamento, pelo fumegamento. Quando ele está borbulhando, quando ele está fumaçando, indica que há atividade. A erupção é somente o auge dessa atividade. O vulcão inativo é aquele que não está borbulhando nem fumegando, e muito menos em erupção, mas está num dado momento de descanso ou repouso em função das condições geológicas locais. A pressão está, digamos ali, um pouco contida e
portanto, sem possibilidades ali de, num determinado momento, ou dentro de um curto prazo, esse vulcão entrar em atividade novamente, mas ainda com condições dessa atividade sim ser retomada ao longo do tempo. Já o vulcão extinto é aquele vulcão, não é, cujas condições geológicas do lugar em que ele ocorre não apresentam mais a possibilidade do mesmo, não é, dentro da escala do tempo histórico, voltar, portanto, a apresentar atividade. Ok? Espero que você tenha aproveitado bem mais esse nosso encontro e eu aguardo você aqui no próximo. Um grande abraço e até lá.